bem-vindo, você professor, você aluno ou profissional da área. Este é o primeiro podcast de uma série que será realizada por alunos do curso de jornalismo falando sobre tecnologia em diversas áreas. Meu nome é Larissa Cidral e é um prazer estar com você, independente de onde você esteja nos ouvindo. Meu nome é Vitor Dalfenbach e a nossa proposta é abordar temas atuais e trazê-los para a sua realidade, sempre com um convidado especial trazendo a vivência do mercado de trabalho. Para promover o debate, temos nossa primeira convidada. Neste episódio, receberemos Berenice Cidral Fermino, professora de um colégio particular aqui da cidade de Joinville e que leciona há mais de 20 anos na área de educação. E hoje ela vai nos contar sobre o processo de aprendizagem no decorrer da mudança que acontece devido ao avanço da tecnologia. Berenice, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito boa noite a todos, é um prazer participar com vocês e poder contribuir então, com esses temas que são relevantes para a educação. Apresentada, então, meu nome é Berenice Cidral Fermino, moro em Joinville e atuo há mais de 20 anos na área da educação. Antes de a gente começar a nossa conversa, é momento de contextualizar ainda mais o nosso tema. Em 1549, os primeiros padres jesuítas chegaram ao Brasil, e é assim que começa a história da educação no país, até então habitado por nativos chamados índios, desnudos e considerados profanos. Educação essa totalmente ligada ao catolicismo, que foi praticamente a única no país por cerca de 20 anos. Já em 1827, foi aprovada a primeira lei sobre o ensino elementar, e a mesma ficou em vigor até 1946. Esta lei determinou a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugarejos, e também escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas. Mas a lei fracassou por várias causas, seja econômica, técnica e política da época. O relatório Liberato Barroso apontou que em 1867 apenas 10% da população em idade escolar se matriculara nas escolas elementares. Já durante a ditadura militar, ou a repressão, ocorreu uma privatização do ensino, continuando a privilegiar a classe dominante com ensino de qualidade e deixando de fora as classes populares. Foi também oficializado o ensino profissionalizante e o tecnicismo pedagógico, que visava unicamente preparar a mão de obra para atender às necessidades do mercado e também desmobilizou o magistério com inúmeras e confusas legislações educacionais. Por outro lado, alguns pontos devemos ressaltar. Durante este período, foi feita a instituição do vestibular classificatório para acabar com os excedentes. Deu também início à universidade de um modelo empresarial, organizou as universidades em unidades particularmente isoladas e multiplicou as vagas em escolas superiores particulares. E agora, trazendo para um contexto mais atual, o Brasil ocupa o 53º lugar em educação, entre 65 países avaliados. Mesmo com o programa social que incentivou a matrícula de 98% de crianças entre 6 e 12 anos, 731 mil delas ainda estão fora da escola, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O analfabetismo funcional de pessoas entre 15 e 64 anos foi registrado em 28% no ano de 2009, também segundo o IBOP. 34% dos alunos que chegam ao 5º ano de escolarização ainda não conseguem ler, segundo dados do Todos pela Educação. 20% dos jovens que concluem o ensino fundamental e que moram nas grandes cidades não dominam ainda o uso da leitura e da escrita. E agora, durante a pandemia, no Rio de Janeiro, uma pesquisa realizada pelo IBOP, 1 em cada 5, cerca de quase 20% estudantes entre 6 a 29 anos, não teve nenhum tipo de atividade escolar no mês de julho, em meio à pandemia da Covid-19 no país. Isso foi informado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em números absolutos,
Foram então 8,7 milhões sem estudos em julho deste ano de 2020. O mês é tradicionalmente de férias no calendário escolar do Brasil, que acabou bagunçado então pelo distanciamento social causado pelo avanço do novo coronavírus. Tanto que a PNAD Covid-19, a edição extraordinária da pesquisa do IBGE, criada para medir os efeitos do novo coronavírus sobre a população e o mercado de trabalho, apontou que apenas 8,9% dos estudantes brasileiros estavam efetivamente então de férias em julho. Agora que a contextualização foi feita, trazendo detalhes da história da educação no país, nós traremos informações e vivências da sala de aula, utilizando as ferramentas de tecnologia para auxiliar neste momento de pandemia os alunos das mais diversas idades. E para começar a série de perguntas que faremos agora, quais são então, Berenice, as séries que você lecionou desde o início da sua carreira como professora? Então, minha formação, sou pedagoga e meu currículo é para ensino fundamental 1 até as séries do 5º ano do ensino fundamental. Mas, por paixão, por gostar mesmo, eu prefiro as séries iniciais, as crianças pequenas e, em especial, a alfabetização. Então, há algum tempo já que eu trabalho com primeiro e 2º ano. E hoje estou lecionando para 1º ano. E propriamente a alfabetização. E Berenice, no início, quais que eram as principais dificuldades que você teve em relação às ferramentas de aprendizagem dos alunos? Esse início, digamos, então é em torno de 20 anos, 25 anos do meu início da minha carreira. Nesse tempo, os recursos, os materiais eram mais elaborados pela própria professora mesmo, Materiais que dispunhamos na escola ou em casa com os pais, mas eram materiais mais de construção própria mesmo. E aos poucos foram se introduzindo os livros didáticos, caderno, alguns recursos a mais. Então, por ser uma instituição particular de ensino que eu trabalho nesse tempo, então nunca tivemos falta de recursos, mesmo os da época. E você falou dessas novas mudanças, dessas novas ferramentas, e como foi, assim, entrar aos poucos, se adaptando ao que vinha chegando de novo no mercado para os professores? Muito bem, conforme foi dito, essas mudanças aconteceram ao longo do tempo, Então, um privilégio na minha formação e na minha carreira profissional, um privilégio foi a nossa formação continuada. Como a instituição sempre priorizou os professores estarem sempre em atualização, com cursos, e ao se apresentarem novas ferramentas, também nós aprendíamos para facilitar esse processo de ensino-aprendizagem. Mas essas mudanças sempre vinham acontecendo com o prazo razoável, contrário do que estamos vivendo neste momento. E Berenice, em relação à leitura, como que a tecnologia pode ajudar as crianças a aprender a ler? Olha, esse processo, que é a aquisição da leitura, da aprendizagem, da decifração de um código, é um processo razoavelmente complexo, que acontece na mente das crianças. E não se dá, digamos, do dia para a noite. Elas se preparam já desde o seu lar, a sua casa, na pré-escola, e vai se adquirindo as habilidades. Mas eu digo que as crianças já têm consigo as principais ferramentas do processo, que são os seus sentidos, o ouvir, o falar, mas as ferramentas contribuem para que essas habilidades que as crianças têm sejam afloradas, e então elas adquirem esse conhecimento com mais facilidade, de forma lúdica e de forma prazerosa.
Então, a tecnologia e ferramentas diferenciadas contribuem no sentido das crianças terem prazer em aprender a ler e escrever. Por outro lado, as tecnologias ganham mais tempo da atividade das crianças em casa, no lazer. Isso tem prejudicado o aprendizado das crianças? De que forma prejudica? O equilíbrio é a razão, né? É a questão no momento. Porque todos sabem dos benefícios que trazem as tecnologias, esses recursos modernos, e também sabemos que as crianças gostam, apreciam. É a realidade delas brincar com joguinhos, estar com a televisão, com o celular. A questão é o número de horas e de tempo, porque outros benefícios, outros recursos, outras habilidades deveriam estar também sendo tratadas, né? Como brincar, correr, pular, subir, desenhar, todas essas habilidades que contribuem para um aprendizado no todo da criança, um aprendizado integral. E quando a criança se foca muito nas tecnologias, algumas dessas habilidades vão ser prejudicadas. Então, o equilíbrio, a duração do tempo e a escolha certa desses recursos é fundamental para o processo de ensino da criança, especialmente dos pequenos, né, que ainda não têm autonomia, a consciência do tempo que deveriam estar com as tecnologias. E, Berenice, como é que foi o processo de ser professora, né, escrever em um quadro de giz, e agora surge essa mudança, de acordo com as novas tecnologias que surgiram, com o contexto que a gente vive, né, de mudar, então, de sair daquela ideia de quadro branco com o canetão e agora você não tem mais um quadro e sim telas de computador. Conta pra gente como é que foi esse processo para você como professora. Olha, se me permitem, eu vou responder essa pergunta com uma experiência desta semana. Nós estávamos trabalhando com as crianças na aula de história. Eles precisavam colocar adesivos em 2 grupos. Os adesivos de figurinhas e imagens. Estes adesivos eram o primeiro grupo, objetos que ainda usamos. O outro grupo, objetos que não usamos mais. Então, depois fomos fazer a correção da atividade. E uma aluninha colocou uma lamparina no objetos que ainda utilizamos. E então eu perguntei para ela a razão dela ter colocado naquele grupo. Ela disse, a minha avó ainda tem uma lamparina e usa. Então, contextualizei com eles, né? Trabalhei a questão de que algumas pessoas, em alguns lugares, ainda necessitam de alguns recursos, digamos, que não são da população em geral. Então, no caso do quadro negro, quadro de giz, quadro branco, ainda é um recurso que pode ser utilizado, né? Tantos os modernos como os que, entre aspas, né, estão ultrapassados, eles não deixaram de existir e têm o seu valor. Mas esse decorrer foi sempre para melhor, como eu ensino para os meus amigos e alunos. Todos os recursos da tecnologias, se bem utilizados, são para o nosso crescimento e nos facilitam o dia a dia. Então, na área da educação também, o computador, o canetão, quadro branco e agora, né, neste ano em especial, muita tecnologia e que puderam, né, facilitar a vida de todos os professores e alunos, mesmo aqueles que tiveram que aprender exatamente neste momento. Bom, falando deste momento de nova adaptação, a gente contextualizou um pouco dos professores e como os alunos estão se adaptando a este novo modelo de aprendizagem que é totalmente online devido ao distanciamento social. A experiência desses 8 meses, né, que março a gente parou, foi bem desafiadora. Essa troca, esse feedback, a aprendizagem, no meu ver, foi
bem complicada e desafiadora. Teve grandes déficits nas crianças por ser algo novo, inesperado, e ainda que, por mais que a tecnologia não é de hoje, mas como recurso escolar é novo. Por exemplo, o ensino online. Para as crianças menores não havia. Então é algo novo, onde as crianças, os alunos, os pais, os professores não estavam preparados. Então foi no decorrer da aprendizagem, no decorrer do ano, colocando cada desafio no seu dia para superar. Mas ainda está bem desafiador esse retorno da aprendizagem das crianças. Foi desafiador e complicado neste ano. E assim, você como professora, desde que começou realmente a se usar a tecnologia como um todo, né, durante esses 20 anos que você tem de experiência, e principalmente agora nesse momento de pandemia, quais foram as maiores dificuldades que você percebeu que os alunos tiveram, né, nesse relacionamento com a tecnologia? Tem algumas dificuldades. Uma delas é as gerações diferentes. Por exemplo, a geração dos professores que tem mais experiência na carreira com a geração das crianças que estão iniciando agora. Essa é uma das dificuldades. Pois as crianças nasceram no meio tecnológico e bebezinhos já tocam celular e já vão se aprimorando. Então, naturalmente, a aprendizagem das crianças é muito rápida. Dos adultos, sabemos que vai já dificultando um pouco mais. Então, é o esforço do professor em seguir, aprender, aprimorar a cada dia para dar o recurso que a criança precisa e que ela tem já facilidade. Então, na verdade, uma troca, porque a gente aprende com as crianças. Bom, a gente falou um pouco das dificuldades, mas também esse distanciamento dos alunos acaba sofrendo, talvez, algumas perdas de aprendizagem por falta de acompanhamento. Como professora, como você vê essas perdas existem? Foram inúmeros desafios, né? Essa mudança do total para ensino remoto, ensino online, trouxe muitas dificuldades para as famílias. Então, como experiência, os pais, a família, sempre tem o professor, a escola, como detentor do conhecimento, o responsável em transmitir o conhecimento que a criança necessita. Neste ano, precisou que os pais também se responsabilizassem pelo aprendizado da criança, pois estavam em casa sob sua tutela. Então, essa foi a grande dificuldade, em que os pais pudessem ajudar seus filhos, pois muitos, a grande maioria estavam trabalhando, tiveram que readequar seus horários, né? Toda a rotina da família foi mudada pelo ensino remoto. E isso trouxe dificuldades no resultado final, né, da aprendizagem das crianças, que ficou aquém, pois já passou-se praticamente um ano, né, do que esperávamos na grande maioria. Teve muitas famílias comprometidas com o ensino, naquilo que elas tinham condições de passar para suas crianças, para os seus filhos. Muitas famílias comprometidas, mas em pouco tempo não deu-se para se adequar, né? Então, temos ainda que crescer nesta área de ensino à distância para os pequenos, né? Porque adultos no Brasil já é há algum tempo que acontece, mas é inovador para as crianças pequenas. E para você, Berenice, quais que são as vantagens das aulas online? Olha, as crianças pequenas, elas precisam muito da interação, do olho a olho do professor, daquele toque do professor de estar pertinho, incentivando. As crianças pequenas, eu falo
pelas turmas que leciono, né? A minha área. Elas precisam da troca entre amigos, de olhar para o colega que está fazendo, sentir-se desafiado a fazer, correr atrás, um ajuda o outro. Então, eu posso citar uma vantagem das aulas remotas, é que as crianças, elas estão um pouco mais à vontade em casa, isto se for bem gerenciado. Esse mais à vontade da criança em casa precisa ser bem gerenciado para ter resultados positivos de se estudar em casa, porque eles não têm essa habilidade, agora é o meu horário de estudar, essa autonomia, agora eu vou me concentrar-se na frente de um computador. Então, como vantagem é o crescimento na área tecnológica, que elas vão estar daqui a alguns anos muito mais avançadas do que essa geração. As tecnologias, elas chegam e tendem a sempre a melhorar, a avançar. Então, quais são as suas perspectivas, os novos modelos para a educação que a tecnologia traz? Creio que ainda precisamos crescer muito, em especial no ensino fundamental, nesse sentido das tecnologias, pois os recursos hoje, deste ano 2020, eles chegaram repentinamente em nossas mãos. Trabalhávamos sim, mas em um número assim muito pequeno dos recursos tecnológicos, né? Pois as aulas presenciais do ensino fundamental 1 em especial é mais lúdico, com recursos concretos em ambientes abertos do que propriamente recursos de tecnologia. Então, há muito ainda para crescer nesse sentido, das séries iniciais, de preparo do professor e da troca também com as famílias nesse sentido, pois os pais também precisam ajudar as crianças. E vimos neste ano, né, nesse modelo remoto de ensino, que os pais também têm muita dificuldade de acesso e de utilização das tecnologias. E Berenice, para a gente encerrar a nossa conversa sobre a tecnologia na educação, esse modelo veio para ficar? Creio que neste momento não. Há um prazo talvez mais estendido com aperfeiçoamento, preparo nas diferentes cursos, né, pedagógicos, no preparo dos futuros professores e das famílias, sim. Há um prazo mais estendido. Assim, abruptamente, como foi neste ano, né? Foi algo não esperado. O ensino totalmente online e remoto, ele não causou um benefício dentro da aprendizagem das crianças muito significativo, pois precisa de um todo, né? A troca entre amigos, escola, o espaço é fundamental para que as crianças aprendam com prazer e se desenvolvam, né, dentro do esperado de cada série, de cada idade. E você que nos ouve, como tem sido este processo de adaptação com as novas tecnologias? O processo de aprendizagem mudou e as tecnologias estão chegando para ficar. Encerramos aqui o nosso primeiro episódio sobre o uso da tecnologia na educação. E a nossa série sobre tecnologias nas mais diferentes áreas está apenas começando. A gente aguarda por você no próximo episódio. E também agradecemos a presença da Berenice Firmino e por nos trazer então a sua vivência dentro das salas de aula aqui para o nosso podcast. Muito obrigado, Berenice. Foi um prazer contribuir, né, com esse assunto tão relevante na área da educação e em um momento tão especial que estamos vivendo, que fez parte da minha carreira, né? Esse grande desafio do ano de 2020, mas que nos fortalece, nos faz nos preparar cada dia mais para atender nossas crianças. E eu também gostaria de agradecer a você que nos ouviu até o final deste podcast. Meu nome é Larissa Cidral, sou estudante de jornalismo e nós nos encontramos no próximo episódio. Eu também agradeço, eu sou o Vitor Dalfenbach. Até a próxima.